Olá, olá, olá! Seja bem-vindo! Quero começar o nosso papo aqui com uma pergunta para você. Você acha que é possível ser especialista na área fiscal sem ter que esperar 15 anos de experiência, 15 anos de trabalho? Pois eu te garanto que sim. Eu sou o professor Antônio Sérgio, do canal Tributário Expert, e vou fazer aqui esse bate-papo contigo, te contar um pouquinho da minha jornada de especialista na área fiscal e te mostrar que é possível hoje ser especialista com muito menos tempo de jornada. Bacana? Deixa eu te falar um pouquinho da minha frase aqui, né? O conhecimento desperta, a prática liberta. Não basta apenas você conhecer, não basta apenas estudar. Você tem que praticar, colocar em prática. Conhecimento desperta, prática liberta. Vamos lá. Eu quero te contar um pouquinho de como é que foi a minha caminhada na área fiscal. Muitos alunos, muitos seguidores acabam me perguntando, né, professor, como é que o senhor conseguiu aí chegar nesse patamar de especialista, de conhecedor aí da área fiscal? Então, foi o seguinte, eu já trabalho na área fiscal há muito tempo, mas muito mais tempo do que vocês possam imaginar. Eu comecei lá em 1979, trabalhando num escritório de contabilidade, escritório Amália. Comecei lá como office boy e a moça do departamento fiscal, a Marina, me pedia ajuda, né? Me pedia ajuda para escriturar a nota fiscal. Então, lá naquela época, eu tinha 15 anos. Isso aí, tinha 15 anos quando eu comecei a atuar na área fiscal. Mas atuar na área fiscal é modo de dizer, né? Porque eu lançava a nota fiscal, mas não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo, não entendia nada, não sabia nada. Aí lá naquele tempo, lá naquele período, eu comecei a estudar o técnico em contabilidade, né? Tinha acabado o ginásio em 78, aí em 79 entrei no técnico em contabilidade. Cursei o técnico em contabilidade durante 3 anos, e aí nesse meio tempo eu fui aprendendo um pouquinho mais da área fiscal, fui ajudando mais a Marina, até que eu deixei de ser office boy, contrataram um outro office boy e eu passei a ajudar na área fiscal. Depois trabalhei em mais 3 empresas, né? Fui para a Pedreira em Anguera, depois fui para o CIEE, depois fui para a CIB, são empresas onde eu fui trabalhando área fiscal, área contábil, em algumas eu trabalhei na área fiscal, na CIB eu saí de lá como contador. Aí fui trabalhar no CRC. Quando eu fui trabalhar no CRC, eu comecei a entender melhor o universo dos escritórios de contabilidade, porque eu trabalhei em um escritório lá em 79, 80, e depois eu fui trabalhar em empresas, e fiquei muito tempo trabalhando em empresas. E no CRC que eu fui entendendo um pouco mais da legislação que rege os escritórios de contabilidade, os contadores, bacana. Aí saí do CRC, fui trabalhar em auditoria, que era meu sonho, né? Quando eu estava lá no escritório contábil, eu tinha um sonho de ser auditor, parecia uma coisa impossível, né? Quando eu era office boy, mas graças a Deus estudando bastante, treinando bastante, muita dedicação, consegui trabalhar numa empresa de auditoria. E aí trabalhei por 4 anos numa empresa de auditoria. Depois saí dessa empresa, fui para uma outra empresa de auditoria, fui sair da Sene Associados, fui para a Opinion e fiquei 8 anos nessas duas empresas de auditoria. Realizei meu sonho de ser auditor, até que depois eu fui para a IOB, fui trabalhar na IOB. Aí a IOB, nesse meio tempo, eu já tinha feito 2 faculdades, né? Tinha feito ciências, tinha feito administração, e depois, quando eu fui trabalhar em auditoria, senti a necessidade de fazer ciências contábeis. E depois disso, ainda fiz uma pós-graduação, sempre na área tributária. E aí na IOB, gente, na IOB eu considero que foi o meu mestrado, né? Porque é lá que eu aprendi como estudar, o jeito certo de estudar, a profundidade da legislação fiscal, porque lá na IOB eu era consultor de ICMS, ICMS-PI. Então, lá na IOB é que eu fui melhorando, que eu fui entendendo, que eu fui organizando a minha forma de estudar, o meu jeito de estudar, a minha visão da área fiscal. Quando eu fui para a IOB, eu já tinha, sei lá, uns 25 anos aí de trabalho na área contábil fiscal, mas eu percebi que, nossa, faltava muita coisa para conhecer, muita coisa para entender. E estudo, gente, estudo, o tempo todo estudando, eu sempre estive estudando, mesmo quando eu não estava fazendo faculdade ou pós-graduação,
eu fazia cursos, eu participava de eventos, eu estava sempre fuçando aí para ir melhorando. E lá na IOB é que eu vi que realmente tem muita coisa para aprender. Depois da IOB, eu trabalhei em mais uma empresa de consultoria, que foi a Bonagura, e daí em diante eu passei a trabalhar por conta própria. Então, eu trabalho como consultor, como professor, como palestrante por conta própria. Isso já tem aí 12 anos. 12 anos trabalhando por conta própria. Em 2008 eu comecei a trabalhar dando treinamento. Fundei a minha empresa, né, em 2008 e estou desde essa época trabalhando aí como consultor, professor e palestrante. Então, eu te conto essa história só para você perceber o tempo que levou para eu chegar no ponto que eu estou hoje, né? Uns 20 e tantos anos aí de trabalho na área e depois agora mais 12 anos de realmente praticando, especializando e tal. Então, o que eu te disse lá no começo do vídeo, né? Será que você precisa esperar 15 anos para se tornar especialista? E eu vou te dizer que não. E eu te trouxe dicas aqui para te mostrar como você pode ser especialista num tempo muito menor do que o tempo que eu levei. Vamos lá, então? Vamos lá que eu vou passar aqui umas dicas para você. Eu até deixei umas anotações aqui para não esquecer, porque é muita coisa para falar, né? Então, eu vou seguindo aqui o meu roteirinho. Bom, primeira dica que eu quero te dar é o seguinte: escolha um mentor, escolha um modelo. Quando eu tinha 15 anos, que eu trabalhava ainda como office boy lá no escritório de contabilidade e me parecia impossível eu ser alguma coisa muito grande, né? Eu tinha um primo, meu primo Luiz Carlos, que ele era auditor. Ele fazia auditoria já em grandes construtoras, tal, nas prefeituras, e ele trabalhava como auditor. E aquilo para mim era um sonho, né? Falar, nossa, eu quero ser isso aí, eu quero ser o que meu primo é, quero ser auditor. Então, lá nos 15 anos, lá em 1979, 80 e tal, eu me baseei muito no meu primo. Depois, eu fui conhecendo outras figuras, estudando bastante, passei por várias empresas, tive chefes, tive orientadores assim muito bacanas, que me ajudaram bastante, mas eu sempre estou olhando para um modelo, eu sempre estou mirando em alguém e tem alguns que eu até tenho como os meus mentores, que eu vou pedir conselho, que eu vou pedir ajuda, que eu vou conversar. Então, tenha um mentor, tenha um mentor. Como a gente está falando aqui da área fiscal, né? Aqui no mundo da contabilidade, no mundo tributário, hoje, você tem vários exemplos aí, né? Um dos exemplos que eu posso citar para você é o Vicente Sevilha. Vicente Sevilha, que é um dos pioneiros aí na gravação de vídeo, na divulgação de conteúdo pela internet. Mas tem também Vicente Sevilha, meu amigo. Tem também o Altair Alves. O Altair Alves é uma pessoa também em quem eu me inspirei bastante quando eu ainda não gravava vídeos. Eu sei que muita gente tem medo de gravar vídeo, tem receio de gravar vídeo, tem vergonha de gravar vídeo, e eu também tive no começo. Eu também tive bastante. E eu tinha muito como inspiração os vídeos do Vicente Sevilha, os vídeos do Altair Alves. E você tem aí Anderson Hernandes, você tem vários, né? Você tem, eu também posso ser o seu orientador, eu posso te ajudar bastante, afinal já estou aí há 40 anos na área fiscal e tem muitos alunos e muitos seguidores que vêm a mim me pedir orientação, me pedir material, me pedir conselho, e é uma alegria muito grande, viu? Eu digo isso para você, que quando alguém vem te pedir uma informação, uma orientação, uma dica de carreira, é muito bom a gente estar na posição de poder ajudar, de poder contribuir com o crescimento de alguém. Então, olhe para o mercado, veja as pessoas que você admira, veja as pessoas que têm ali um trabalho que é bacana na sua visão e tente modelar essa pessoa. Não é copiar o que ela faz, né? Mas é modelar. Modelar é você ter aquilo como uma base, como um parâmetro, como um modelo e tentar seguir aquilo. Legal? Então, primeira coisa é tenha um mentor. Veja quem é que faz aquilo que você quer fazer. Veja quem é que chegou aonde você quer chegar e escolha essa pessoa para você acompanhar, para você seguir, para você modelar. Bacana? A segunda dica que eu anotei aqui é estudar. Estudar
Muito, muito. Você quer ser especialista na área fiscal? Gostaria de ser um especialista na área fiscal? Precisa estudar bastante, mas estudar mesmo, estudar o tempo todo. Eu, desde lá da minha época de office boy, não, né? Mas lá no escritório contábil, Amália, quando a menina do fiscal, quando a Marina começou a me pedir ajuda para escriturar, para lançar a nota fiscal, e eu comecei a fazer o curso técnico em contabilidade, lá eu já percebi que precisava conhecer. E naquela época tinha o escritório assinava um informativo IOB. Você já ouviu falar da IOB, você conhece a IOB, mas talvez você que está me assistindo hoje, você não tenha conhecido o passado da IOB. Só os mais velhos vão saber do que eu estou falando, que são os materiais da IOB. Muitos da minha geração se formaram, aprenderam, adquiriram experiência através dos materiais da IOB. A IOB distribuía boletins semanais que iam para os escritórios, iam para as empresas, e aí tinha vários boletins. Então, tinha um boletim da área trabalhista, tinha um boletim da área fiscal, tinha um boletim da área contábil, tinha um boletim de legislação. Então, era o textos legais, você que é daquela época, você vai lembrar. Textos legais era o boletim azul. O trabalhista, né, legislação trabalhista, era o boletim laranja. O fiscal era o boletim verde, e imposto de renda e legislação federal era o boletim vermelho. Vocês lembram disso? Tinha as pastas. A gente guardava as pastas, né? Tinha pasta azul, pasta vermelha, pasta verde, pasta laranja. Maravilha. Eu estudei muito por ali, muito por ali. E quando eu fui trabalhar na IOB, né, para mim assim, aquilo foi uma uma vitória sem fim. Eu estar ali trabalhando naquele lugar que gerava os materiais que eu aprendi todo o meu conhecimento fiscal. Eu estar ali ajudando outras pessoas, como eu fui ajudado também muito pela IOB. Então, estudar é fundamental. Hoje não tem mais essa questão do boletim, né? Hoje tem muita coisa na internet que você pode aproveitar. Então, tem muito conteúdo gratuito na internet para você estudar. Você tem também conteúdos que não são gratuitos, como o Econet. Econet é um informativo que tem muita informação bacana, mas tem outras empresas também de consultoria, semelhante à Econet, semelhante à IOB. A IOB hoje se chama Sage, né? Tem muito material que você pode utilizar. Tem blogs, tem sites, tem vídeos, né? O meu canal Tributário Expert, nossa, tem uma gama de conteúdo lá da área fiscal que muita gente me manda mensagem, me encontra nas aulas, me encontra nos eventos e me agradece, né, por eu ter, pelo conteúdo que eu disponibilizo, né, por eu ter disponibilizado diversos conteúdos que são de utilidade. Então, hoje você tem muita coisa para estudar, mas veja, tem conteúdo gratuito na internet, mas você também precisa investir em conteúdo organizado, em conteúdo de alguém que possa te orientar, que possa te ajudar. Então, dá para você fazer aí um mix, né, de informação para turbinar o seu conhecimento. Isso acelera muito, né? Isso acelera muito. Na minha época, a gente só tinha os boletins da IOB, ou da COAD, né? Tinha um outro informativo chamado COAD na época, e os cursos, né? Toda vez que surgia uma coisa nova, a gente tinha que ir no curso para saber. Não é como hoje, né? Que surge uma coisa nova, já tem um monte de vídeo na internet. Então, estudar é muito importante, tá? E o meu canal também é um lugar lá onde você consegue aprender bastante sobre a área fiscal. Vamos agora para a nossa terceira dica: eventos. Eventos. Participar de eventos, estar presente nos eventos é muito importante também para você se manter antenado, para você se manter atualizado, para você fazer networking. Isso é muito bacana, muito bacana. Às vezes, dependendo de onde você trabalha, dependendo de como você trabalha, às vezes você olha para um evento e parece que aquilo é uma perda de tempo. Parece que você vai, puxa, vou deixar de fazer meu trabalho, vou deixar de fazer as minhas entregas aqui para ir num evento e ficar lá assistindo palestra. Mas não, gente, você vai para um evento com o espírito de quem quer conhecer, de quem quer se relacionar, de quem quer ficar atualizado, você aproveita muito. Então,
convenção do CRC, por exemplo, já fui em várias convenções do CRC, palestras promovidas pelo SESCOM, palestras promovidas pelo Sindiconte, né? O Sindiconte tem lá um programa de estudos, né? Tem um grupo de estudos que se reúne semanalmente, o grupo de estudos para tratar de um determinado assunto. Aquilo é uma coisa tão rica, você participar de uma coisa daquela. Eu era professor lá no curso Escritório Modelo do Sindicato dos Contabilistas, né? Durante muitos anos eu fui professor de SPED fiscal lá no Escritório Modelo. Depois eu mudei para Atibaia, enfim, aí a logística me atrapalhou um pouquinho para eu continuar dando aula em São Paulo à noite. Mas gostava muito de trabalhar lá no Escritório Modelo. E eu levava meus alunos do Escritório Modelo para ver as palestras que tem lá no Sindiconte, para ver como é que é o grupo de estudo. Tem um dia lá no Sindiconte que tem um tira dúvidas. Então, é muito legal. Outra coisa, palestras do CRC. CRC promove palestras constantemente. Eu sou professor palestrante do CRC, dou palestras pelo CRC aí no estado de São Paulo afora. E eu te digo que você aprende muito também participando das palestras do Conselho Regional de Contabilidade. Outra coisa, SESCOM. Sou professor no SESCOM também de SPED. Lá no SESCOM, eles promovem palestras com frequência semanal. Agora a gente está num momento aí que está tudo parado, né? Mas depois tudo volta ao normal. E o SESCOM, semanalmente, mensalmente, eles têm também eventos de estudos, eventos de palestras, visando orientar o profissional da contabilidade. E veja, muitos desses eventos são eventos gratuitos, tá bom? Então, você tem SESCOM, tem CRC, tem Sindiconte, tem outras entidades que promovem, por exemplo, a empresa OMIE, você já deve ter ouvido falar, a empresa de sistema OMIE, ela promove também eventos. Eu já fui participar também de eventos da OMIE, já fui como espectador, como participante espectador, e já fui também como orientador, né? No último evento da OMI, o ano passado, eles tinham lá um espaço de mentoria, né? Um espaço de mentoria para os profissionais, e eu estava participando da mentoria de SPED para os profissionais que queriam tirar dúvida de SPED. Então, é um evento também que quem foi aproveitou bastante, quem foi participou, quem foi, algumas pessoas vieram nas minhas mentorias e outros também estavam lá dando mentoria, Vicente Sevilha, Felipe Guerra, o Fernando Sampaio, todos estavam lá nesse grupo de mentores que eu também estava. E todo mundo aprendeu demais. Então, não deixe de participar dos eventos, seja evento gratuito, seja evento pago. Às vezes, talvez você tenha que pagar também, mas eu te digo que vale a pena na sua preparação para se tornar consultor, para se tornar um especialista na área fiscal. Deixa eu ver com quanto tempo nós estamos aqui. Tá bom, vamos lá, tá tranquilo ainda. Beleza? Então, essa foi a nossa terceira dica, então, é você participar de eventos. Agora vamos lá para a minha quarta dica para vocês. Vamos lá, quarta dica. A quarta dica é especialização em um determinado assunto. Especialize-se em um determinado tema, em uma determinada área, né? Quando a gente olha para a área fiscal, a gente tem uma amplitude de assuntos, uma amplitude de temas, uma amplitude de situações que, que às vezes a gente fica perdido, né? Então, quando você pensa assim, em ser um especialista na área fiscal, quando você pensa assim, em ser um tributarista, uma das dificuldades que as pessoas têm, um dos receios que as pessoas têm é: mas é muita coisa, mas é muito assunto, mas é muita mudança na legislação. Ah, mas é muito complexo. E realmente a área fiscal tem muita coisa? Tem muita coisa. A área fiscal é complexa? É complexa. A área fiscal ela traz aí um volume, um leque de assuntos muito grande? Claro que traz um leque de assuntos muito grande. Então, quando você tem esse objetivo de se tornar especialista, quando você tem essa ideia de ser um especialista, você precisa pensar o seguinte: qual é o tema
qual é o assunto, qual é a área que você se sente melhor? Qual é a área que você gosta? Qual é a área que você tem facilidade? Ou qual é a área que você gostaria de trabalhar, de fazer? Aí você vai buscar especialização dentro daquele assunto, dentro daquele tema, dentro daquela área, dentro daquele tópico que você selecionou. Então, quando você pensar em ser tributarista, quando você pensar em ser especialista na área fiscal, você não necessariamente vai ter que conhecer tudo que tem dentro da área fiscal. Você pode selecionar, você pode escolher, você pode direcionar a sua atuação. E é claro que, ao dominar uma área, ao dominar um assunto, depois você vai dominando o outro, depois você vai conhecer outro, depois você pode ir aumentando o seu leque de conteúdo, o seu leque de conhecimento. Mas você não precisa começar sabendo tudo que existe. Você precisa se tornar bom, você precisa ser especialista em alguns assuntos, em alguns temas, ou em um tema. Aqui a gente está falando de você se apresentar, de você se sentir, de você se entender como especialista. Como especialista. E você pode ser especialista de uma coisa, depois de outra, depois de outra. Que é o meu caso. É o meu caso. A maioria das pessoas me conhecem como o quê? Como o professor SPED, como o senhor SPED. Eu conheço tudo de SPED? Não. Mas eu me apresento como alguém que conhece o SPED fiscal. Eu falo de SPED fiscal. Eu dou treinamento de SPED fiscal. Eu escrevi livros voltados para o SPED fiscal. Eu faço palestras voltadas para o SPED fiscal. E veja, dentro do SPED fiscal já tem vários subtemas, né? No SPED fiscal eu falo de bloco H, falo de bloco K, falo de cadastro. Então, dá para fazer uma palestra falando só de cadastro? Claro, claro. Só o assunto cadastro no SPED já rende aí 1 hora de bate-papo, 1 hora de conversa. Então, veja o que você gosta. Você gosta de contabilidade? Você gosta de ICMS? Vê o que você gosta. E foca naquele assunto, naquele tema. Se torne especialista naquele tema. Depois você vai para outro. Depois você vai para outro. Ah, Sérgio, então você só sabe SPED? Você só fala de SPED? Não. Eu dou aula de substituição tributária, dou aula de FDRINF, estava dando aula de E-Social, agora o E-Social deu uma parada aí, mudou umas coisas, mas eu dei muito tempo aula de E-Social. Dou aula de ICMS, de IPI, de ISS. Dou aula de gestão de impostos lá na FIPECAF. Então, eu trato de vários assuntos. Agora, eu me apresento, eu vendo alguns dos meus trabalhos focando num determinado tema. E é isso que você pode fazer. Você não precisa querer saber tudo do mundo todo. Até porque você vai ficar louco, né? Lá na minha aula da FIPECAF, tem um momento que eu explico o sistema tributário para os alunos, né? E a gente chama aqui, a gente diz que o nosso sistema tributário é um manicômio tributário. Manicômio tributário, coisa de lelé, né? Coisa de tantã. Então é isso. Então eram essas as dicas que eu queria trazer para você, para te dizer, você não precisa esperar 15 anos ou 20 anos ou 41 anos como eu para se tornar um especialista na área fiscal. Você pode, sim, ser especialista em determinados ramos, determinados nichos da área fiscal ou da área contábil e vai se especializando, vai se apresentando dentro daquilo que você conhece. E depois você vai agregando outros conhecimentos. Beleza? Espero que esse vídeo aqui tenha feito sentido para você, espero que tenha sido útil para você. Vou pedir para você compartilhar esse vídeo com outras pessoas que você acha que poderiam tirar proveito dessa informação. Vou pedir para você assinar o meu canal, caso você ainda não esteja inscrito no meu canal. Se inscreve porque eu vou fazer aqui uma maratona de vários vídeos, de várias informações que serão de utilidade para você estudar, para você crescer, para você aperfeiçoar. Bacana? Te vejo depois no próximo vídeo? Posso contar com você? Vamos terminar então aqui com a minha frase?
Olha lá, o conhecimento desperta, a prática liberta. Professor Antônio Sérgio, canal Tributário Expert. Até breve. Valeu. Tchau.